Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar para vocês um passo a passo detalhado da declaração de imposto de renda aqui para o ano de 2018. Então, já é o terceiro ano que a gente está fazendo e o pessoal gosta bastante. Então, a gente vai começar. A gente vai precisar estar conectado à internet, óbvio, né? E aí, para começar, a gente baixa o programa da Receita Federal. A gente começa baixando o programa no site da Receita. Então, aqui no navegador eu coloquei Receita Federal, já vai aparecer aqui logo na primeira opção para mim a página oficial da Receita. E aí você vai clicar e logo na primeira página você vai ver que eles já colocaram um banner bem grande aqui do Imposto de Renda 2018. Então, eu vou clicar aqui nele e aí é que ele vai me dar as opções. Download do programa, é isso que eu quero. Só clicar, ele vai te direcionar aqui para você especificar qual o sistema operacional que você usa. A maioria das pessoas aqui usa o Windows, que também é o meu caso. Então é só você clicar aqui em cima. Aí ele abriu aqui essa página, Programa IRPF 2018. Lembrando que agora, desde o ano passado já, você não precisa mais baixar o programa e depois o ReceitaNet para transmitir. Você baixa só esse programa aqui e ele já faz as duas coisas. Então, aqui esperar concluir o download. Aí agora a gente vai executar. E aqui vem umas mensagens que são padrão aqui, né? Ele tá dizendo que você está instalando esse programa no seu computador, você pode clicar em sim. Aí ele te avisa que vai ser instalado o programa, você clica em sim novamente. E aí você vai clicar em avançar. Aí você clica em avançar de novo, ele tá falando onde ele vai salvar o programa. Pode clicar em avançar de novo. E aí aqui, se você quiser, você deixa esse tique para criar um atalho do programa na sua área de trabalho. Isso facilita um pouco, porque às vezes ele salva e você não acha onde ele salvou. Você pode deixar aqui ticado e depois é só excluir, caso, né, você não queira que fique lá poluindo sua área de trabalho. Então a gente clica em concluir. E aí, se a gente vier aqui na área de trabalho, ó, você vai ver que ele já tá aqui em cima. Aí aqui é só a gente clicar para abrir. E aí ele já carregou aqui o programa pra gente. Então aí aqui na primeira tela, ele tá colocando aqui algumas novidades do programa 2018. O mais relevante aqui, eu acredito que seja a parte da declaração de bens, que aqui eles vão pedir mais informação sobre os bens que você tem. Então, aqui no caso de imóveis, vão pedir data de aquisição, o endereço, a inscrição no município, né, que tem no carnê do IPTU. No caso de veículos, eles vão querer o renovando o veículo, conta corrente poupança, CNPJ da instituição financeira, agência e conta. Antigamente ficava assim um campo para você preencher e você só digitava, agora eles já vão vincular o CNPJ. E aplicações financeiras também eles vão querer o CNPJ da instituição. E aí outra coisa importante é que no caso de dependente, você vai precisar informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais. E aí a data que eles usam para considerar os 8 anos ou mais é completados até o dia 31/12/2017. Aí aqui, leu esses avisos aqui, você pode fechar. E aí aqui ele te dá a opção, no caso, se você já fez uma declaração no ano passado, você clica aqui para importar os dados da declaração do ano passado, já facilita para quem vai preencher. Ou aqui no caso que eu vou demonstrar para vocês, é uma declaração de quem nunca fez, então eu vou criar aqui uma nova declaração. E aí você clicando, ele já vai te dar as opções, importar ou criar sem importar. Então a gente vai criar sem importar. Então aqui ele vai te dar a opção, 3 opções, né? No caso da nossa declaração é essa primeira, de ajuste anual. Essa daqui é de final de espólio, né? Que não é o nosso caso, e nem de saída do país.
Então, aqui você vai começar pelo seu CPF. Você vai colocar também o nome. Colocar um nome fictício aqui, um CPF também fictício, só para demonstrar aqui para vocês. E aí, a gente vai clicar aqui em OK. Aí, ele vem com uma mensagem para você explicando a questão da dedução legal e da simplificada, que é os 20%. Então, isso daí é mais interessante a gente ver depois que a gente tiver colocado todos os valores, ele vai te dar essa comparação já de uma forma bem objetiva, então não precisa se preocupar muito com isso daqui. Então, dá um OK. E aí, tá diferente que eles colocaram agora já aqui nessa parte aqui, né, da frente aqui, destacados campos que as pessoas mais preenchem, né? Então, a primeira parte que você vai preencher é a identificação do contribuinte. Então, você pode acessar tanto por aqui quanto pelo menu lateral aqui. Antes só tinha esse menu lateral, agora eles colocaram aqui para, acho que, ficar mais fácil, né, para a pessoa entender e navegar aqui no programa deles. Então, aqui a gente começa com a identificação do contribuinte. Não tem regra, tá? Você pode ir preenchendo à medida que você quiser, mas a gente indo aqui por ordem só para não se perder, vamos começar pela identificação. Então, aqui você vai primeiro dizer se a declaração é uma declaração que você está fazendo normal ou se você está retificando uma declaração feita anteriormente. Então, no caso, é uma declaração de ajuste anual original, é a primeira que a gente está fazendo. Aqui ele vai pedir o número de recibo da última declaração. Se você tem, você preenche, se você não tem, você deixa em branco. E aqui ele vai pedir dados pessoais, como data de nascimento, título de eleitor, se possui cônjuge ou não, e aí você abaixa aqui, você vai ver que tem endereço, telefone, e-mail, que já tinha no ano passado. E aí, uma que vale a pena a gente falar aqui com mais destaque é a parte da natureza da ocupação. Então, aqui, você clica na setinha e ele vai mostrar várias opções aqui para você. Então, você lê as opções e vê qual você se enquadra. Normalmente, o que mais, assim, as pessoas se enquadram é logo nessa primeira opção, que é, no caso, o empregado de empresa do setor privado, exceto instituições financeiras, porque para instituições financeiras ele já tem uma opção logo abaixo. Então, aqui no caso, você, se for o seu caso esse, você já clica. E aí, aqui embaixo, ele vai te dar uma opção que vai detalhar um pouco melhor qual é a sua função. Você já falou onde você trabalha, agora ele quer saber mais detalhado o que você faz. Então, aqui você tem vários, vamos dizer assim, várias classificações, e aí você vê qual dessas se encaixa melhor no seu tipo. Você clica aqui nesse maisinho, ou na pastinha mesmo, não, tem que ser no mais. Você clica aqui no mais e ele já vai abrir aqui para você algumas opções. Então, tipo, por exemplo, um caso de trabalhador do setor primário, que eu cliquei aqui por acaso. Então, ele vem, é um produtor na exploração agropecuária, ou não, é um pescador, um caçador. Então, você vê aqui qual dessas ocupações combina mais, né, com a que você tem. Então, aqui você vai clicando e ele vai abrindo. E aí, você pode ir lendo, vendo qual que é exatamente, se encaixa exatamente no que você faz. Então, aqui tem para profissionais de ciências, exatas, químicas, física, tem para profissionais do ensino, dirigentes e gerentes, tem várias opções aqui. Então, você escolhe aqui a sua. Então, vamos supor que seja um trabalhador de serviços administrativos. Então, põe aqui, trabalhador de atendimento ao público, caixa, despachante. Vamos supor que seja esse o nosso caso. Você clica 2 vezes, ele já carrega aqui para você. Você vê aqui, ó, embaixo, que ele já vai anotando, vai salvando automaticamente. Então, ele já coloca aqui o horário que ele fez a última vez que ele salvou, para caso der alguma pane aqui, fechar, travar seu programa, algumas informações ele já vai ter salvo automaticamente e você não perde.
Então aqui eu não vou preencher os outros dados só para não ficar muito extenso o vídeo, que tem muita coisa ainda pra gente falar. Então, vamos para a próxima, que é dependentes. No caso de dependentes, vocês vão colocar aqui na parte de baixo, você tem a opção de novo. Então, você clica aqui e ele vai te dar as opções de tipo de dependente. E aí, você vai escolher qual é o dependente que você tá colocando. E aqui ele já coloca a especificação. Então, se você tem dúvida, por exemplo, se você pode colocar aquela criança que, por exemplo, mora com você, ou se você pode colocar pai como dependente, ele já explica aqui para você certinho qual a condição que você consegue colocar ou não esse dependente. Então, por exemplo, aqui, no caso de filho ou enteado até 21 anos, ou filho ou enteado cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, aí pode ser até 24 anos. Então ele já coloca aqui bem detalhado, é só você dar uma lidinha aqui que você já tira a sua dúvida se a pessoa cabe ou não como dependente. Então, vamos supor que a gente tem um filho aqui, né, até 21 anos. Você vai ter que colocar o CPF, mais de 8 anos, que a gente já viu no começo, informar a data de nascimento e o nome. E aqui ele já tem o valor da dedução com esse dependente. E aí você coloca aqui o OK, ele salva para você. Aqui no caso ficou tudo em branco porque eu não preenchi, só pra gente não perder tempo. E aí, se você preencher alguma coisa errada e quiser mexer, você clica aqui em cima, tá vendo que ele ficou escurinho? Você vem aqui, ó, tá um pouquinho escondidinho, no editar. E aí ele abre de novo para você editar. Você mexe no que você quiser, por exemplo, eu vou colocar uma data de nascimento aqui. Aí você põe um OK. Ele já coloca uma data de nascimento aqui, ó, já aparece. E aí, se, por exemplo, você quiser excluir, é só clicar em cima aqui e apertar o excluir. Agora, vamos para a próxima aba, que é alimentados. Então, aqui no caso de alimentados, são aqueles casos de pensão alimentícia, só que tem um detalhe, que são as pensões que são pagas por decisão judicial. Então, quando você faz um acordo e paga a pessoa assim, né, um acordo informal, você não vai poder declarar aqui. Então aqui é só em caso de decisão judicial. Então aí você coloca aqui novo, novamente, coloca residente no Brasil ou no exterior, CPF, data de nascimento e nome, salva colocando OK. E ele coloca aqui para você e, de novo, se precisar editar, você seleciona, clica em editar, se precisar excluir, se precisar acrescentar outro, é o mesmo mecanismo. Agora a gente vai aqui para o próximo, que é rendimento recebível pelo titular. Então, esse enche praticamente, que é nada mais do que o que você recebeu da empresa que você trabalha ou da sua própria empresa, no caso de MEI, né? Então, aqui você vai colocar novo também. E aí aqui, CPF, CNPJ da principal fonte pagadora, no caso de ter mais de uma, né? Aqui o CNPJ da fonte pagadora que você está declarando, se você tiver mais de uma, né? Da qual você está declarando agora, o nome dela. Aí os rendimentos. Aqui eu vou ter que colocar algum número só para especificar. Então, peraí. Acho que tá faltando um aqui. 0. Foi. E aí aqui eu coloco um nome aqui fictício só pra gente colocar um valor, porque daí vai ajudar na hora que a gente for fazer o cálculo do imposto, para mostrar para vocês. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o rendimento recebido de 50 mil. Opa, foi um 0 a mais. E aqui a contribuição previdenciária. Isso tudo vai estar detalhado no papel que a empresa te fornece. Então, o RH da sua empresa, ele vai te fornecer a declaração de rendimentos, né, que você teve no ano passado. Então, é só você pedir no RH da empresa que eles são obrigados a te entregar agora
a partir do dia 1º de março. Então, é só você ler lá, vai estar escrito do jeito que está aqui. E aí você coloca os rendimentos, quanto que você contribuiu de previdência oficialmente, que vai estar lá. Então, vamos supor que seja R$4.000, só para a gente ter um valor aqui. Imposto retido na fonte, também vai estar lá, que é o quanto já descontou direto do seu salário de imposto de renda. E aí aqui você vai ver, né, se descontou mais do que deveria, você restitui, se não, você ainda paga. Valor de 13º salário, vamos colocar aqui um valor só para preencher. E se teve imposto retido na fonte sobre esse 13º, vamos colocar um valor aqui de R$100. Ok. Aí a gente coloca ok, ele vai salvar aqui essas informações. E aí, se você tiver mais de uma fonte pagadora, o que acontece? Às vezes, a pessoa troca de emprego. Então, ela pode ter 2 fontes pagadoras, ou ela pode trabalhar em 2 lugares, ter, né, 2 rendimentos, mas o que eu acho que é o mais comum é, às vezes, a pessoa troca de emprego, e aí, um período do ano, ela tem uma fonte pagadora, no segundo, ela tem outra. Então, se for o caso, você coloca novo e acrescenta mais uma linha aqui. E se tiver declaração de rendimentos de dependentes, é só clicar aqui nessa guia, dependentes, e o procedimento é o mesmo. Ok? Então, agora a gente vai para a próxima aba. Próxima guia aqui, né? Que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física do exterior. Aqui você vai preencher só se por acaso você recebeu algum valor de pessoa física que veio do exterior para você titular. Então, não é o nosso caso, eu vou deixar em branco aqui. E agora a gente vai para a parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, assim, eu vou clicar aqui em novo. E o que é mais comum aqui, no caso, é uma rescisão de contrato de trabalho ou uma bolsa de estudo. E aí, aqui de novo, você vê que ele detalha para você todos os tipos de rendimentos isentos e não tributáveis que cabem aqui. Então, se você tiver com alguma dúvida, é só você olhar aqui, ler certinho e você sabe se cabe ou não. Aqui, esse daqui eu acho que é o mais comum, que é indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS. Então, se for esse o caso, você selecione, e aí aqui você coloca o tipo de beneficiário, titular ou dependente, o beneficiário que é, o CNPJ ou o CPF da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e valor. Clica em OK, ele vai salvar para você. E aí a gente vai para o próximo item aqui, que é o rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui, no caso, o mais comum é o 13º salário, ou também PLR, né, que o pessoal recebe, que é bem comum. Então, aqui ele tem as opções para você. Rendimentos de aplicação financeira também, quando tem esse caso de sujeito à tributação exclusiva. Juros sobre capital próprio, participação nos lucros e outros. Então, aqui você seleciona a opção, clica em OK, preenche aqui os dados que ele pede e o valor. No caso aqui, o 13º não apareceu porque vocês lembram que a gente já preencheu naquela aba anterior. Então, no programa antigo, ele carregava de novo ali, aparecia já o 13º. Agora eles simplificaram, achei que ficou mais fácil. Porque eles nem colocam a opção do 13º, porque ele já vai carregar automaticamente, né? Então, na verdade, antes confundia. Então, ficou bem melhor aqui essa alteração que eles fizeram. Então, aí preenchido isso daqui, você clica em OK, ele salva da mesma forma. Aí aqui eu vou descer um pouquinho. E aqui temos rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com imposto com exigibilidade suspensa. Então, aqui, no caso, é quando você tem uma cobrança de imposto que foi contestada na justiça e aí ela tá suspensa por enquanto. Então, não é o caso da maioria das pessoas. Então, isso aqui a gente nem vai preencher. E aí, a gente vai para a próxima, que é rendimentos recebidos acumuladamente. Nesse caso, você coloca quando você recebeu um valor
no ano que a gente está fazendo, que é 2017, né? Só que ele é referente a outros anos e você acabou recebendo de uma vez só. Então, se foi esse o caso, e aí também tem a aba titular e dependente, você clica aqui e coloca todas as informações aqui que ele pede, mas isso daí eu acho que é bem difícil acontecer, não é o caso da maioria das pessoas, mas se for o seu, é só você preencher aqui certinho, ele tem tudo discriminado aqui. E aí é só clicar no salvar, no OK, ele salva para você. E aí a gente pode ir aqui para o próximo item, que é imposto pago e retido. Então aqui você vai observar que ele já está puxando aquele imposto que a gente colocou de R$1.000, que ele teve retido na fonte, né, do titular. E aqui, se for o caso, você preenche com valores de imposto pago no exterior por você ou por dependente. Mas não é a maioria das pessoas não costuma fazer esse tipo de pagamento de imposto, mas se for o caso, é só você preencher nessa aba. A próxima aba que a gente vai é pagamentos efetuados. Essa é uma aba que muita gente usa, porque essa daqui entra, por exemplo, o gasto que você teve com médico, com dentista, com psicólogo, fisioterapeuta, tudo tá listado aqui. Então, por exemplo, educação também entra aqui. Então, você pode olhar aqui qual é o caso, né? Por exemplo, se você gastou com médico no Brasil, você coloca aqui. Você coloca também se foi com você, com o seu dependente ou com alimentado. Lembrando que alimentado é a pessoa que recebe pensão, né? Que você paga pensão para ela por decisão judicial. E aí aqui você coloca o CPF do prestador de serviço, o nome do profissional, o valor pago e se teve algum valor dedutível. Então, por exemplo, aqui o importante é você só colocar o que você tem recibo. Então, se você foi ao médico e não pediu o recibo, você não pode colocar aqui, porque a Receita Federal ela vai comparar o que você está informando aqui com o que o médico vai informar lá. E se tiver alguma divergência, você pode cair na malha fina e ter que fazer uma retificação na sua declaração, de repente podem te aplicar uma multa. Então, assim, o importante aqui é você realmente só colocar o que você tenha documento para comprovar o seu gasto. E aqui na parcela não dedutível, por exemplo, se você paga uma instituição de ensino e você tem um valor de bolsa, esse valor de bolsa você não vai declarar como pago, porque, foi descontado, você não pagou esse valor. Então, entra aqui numa parcela que não vai ser considerada para o seu imposto de renda. Então, aqui você seleciona a opção que for e preenche esses dados, clica no OK, ele vai salvar lá para você daquela mesma forma. Próximo item, doações efetuadas. Aqui você coloca, por exemplo, uma doação que você fez para uma ONG. E aí é importante você conversar com o lugar que você faz a doação para ver se essa doação que você faz cabe ou não a dedução no imposto de renda. Então, acho que a maioria das que a gente faz assim para ONG não cabe dedução no imposto de renda. Mas isso daí você pode tirar a dúvida diretamente com quem você faz a doação. Então, aqui tem as opções, né? Você foi lá de novo no novo, ele abre aqui os códigos que existem. E aí você coloca se incentiva a cultura, se incentiva a atividade audiovisual, você vê qual que vai se encaixar aqui, seleciona, preenche os dados que eles pedem, clica no OK, ele vai salvar novamente para você. Agora, a próxima aba também é bem importante, que são bens e direitos. Então, aqui, você vai colocar, por exemplo, se você tem um terreno, uma casa, um apartamento, se você tem uma conta bancária, uma caderneta de poupança. Então, aqui, ele lista todos os tipos de bens e direitos que uma pessoa pode ter e que tem que declarar aqui. Então, aqui você vai procurando as opções que existem e coloca aqui, por exemplo, o ano passado até me perguntaram qual que era
de conta bancária. E aí, por exemplo, aqui você tem depósito bancário em conta corrente no Brasil. Então, já vou deixar isso como exemplo, que foi um que perguntaram bastante o ano passado. Então, aqui, depósito bancário em conta corrente no país. Então, aqui ele já coloca o código do país, você vai colocar o CNPJ, que antes não precisava, você colocava tudo aqui na discriminação. A agência, a conta, o dígito. Antes você colocava tudo aqui junto, e agora eles já estão colocando esses campos separados. Então, por exemplo, aqui uma casa que você tenha, você vai colocar o número do IPTU que vem no carnê, que também é uma novidade desse ano, a data da aquisição, discriminação, você vai detalhar o máximo que você puder. Eu, pelo menos quando eu vou fazer a minha declaração, eu coloco tudo que eu acho que pode servir de referência se eles precisarem ver alguma coisa, que daí a chance de dar problema na sua declaração é mínima. Então aqui você pode usar para colocar os detalhes, né? Número de contrato, quando que iniciou, quantas parcelas são. Aqui eu coloco bastante coisa. Então aqui tem, no caso de imóvel, vai ter endereço, tudo você preenche certinho. E aí você clica no OK, ele vai salvar para você e aí você vai adicionando quantos bens e direitos você tiver aqui, você vai clicando em novo, ele vai abrindo outras opções e aí você vai adicionando até o fim. Aí o próximo que a gente tem aqui é dívidas e ônus reais. Então aqui você vai informar dívidas que vocês tenham. E aí aqui no caso, você, junto com a instituição financeira, você recebe também um informe de rendimentos. Então, nesse informe de rendimentos, vai vir detalhado para você a situação em 31/12 de 16 e em 31/12 de 17. E vai ter aqui qual tipo de estabelecimento que é. Então, no caso, se você tem uma dívida com um banco, você coloca aqui estabelecimento bancário comercial, discrimina aqui a mesma coisa que eu falei no anterior, discrimina o máximo possível, número de contrato, número de parcela, quando que começou, qual que, né, o que que é, você, por exemplo, financiei um carro, então aqui você coloca carro financiado, eu coloco até o Renovan, quando eu tinha o carro financiado, eu colocava o Renovan do carro, colocava a placa, colocava tudo. Então, nunca tive problema. Então, aqui você coloca a situação da sua dívida em 16, em 17, e aqui o valor que você pagou dessa dívida em 17. Então, tudo isso vai estar certinho no informe de rendimento que o banco vai te dar. Então, aí você clica em OK, ele salva também. Que aqui eu não coloquei nada, né? Por isso que ele tá em branco. Ele salva para você, e se você tiver mais uma dívida, é só clicar em novo e colocar novamente. Caso de espólio não é o caso da maioria das pessoas, esse daí é quando, né, a pessoa tá falecida e os bens ainda não foram divididos, então não é o nosso caso, a gente pula. Aqui é o caso de doações a partidos políticos e candidatos, eu acredito que não é o caso da maioria também que faça doação, mas se for seu caso é só você clicar em novo, coloca CNPJ, o nome ou partido político e o valor, clique em OK, ele vai salvar para você. Vamos descendo aqui. Aí o próximo aqui são importações que você vai fazer. No caso de carnê-leão, de atividade rural, que não é o caso da maioria das pessoas, eles clicam aqui para importar os dados, né? Então, o próximo item que tem é o verificar pendências. Como a declaração que eu fiz aqui é uma declaração só exemplificativa, ela não tem dados completos, eu não preenchi várias coisas, quando eu clico aqui, em verificar pendências, ele vai listar um monte de pendência. No seu caso, se tiver alguma pendência aqui, você vai clicar nela, tá vendo que ela fica azulzinho? E ao clicar, ele já te direciona lá para você colocar. Por exemplo, aqui ele tá falando que eu não informei se houve mudança de endereço, e ele já me direciona certinho. Então, se eu coloco aqui, sim, houve mudança de endereço. E aí eu volto aqui. Vamos verificar pendências.
Aí você viu que ele já tirou aqui, não tem mais aquela pendência. E aí você vai fazendo isso até esgotar todas as suas pendências e não aparecer nada aqui para pendente, senão você nem consegue concluir a sua declaração. E aí agora a gente vai para a parte dos cálculos. Então aqui, ó, mais abaixo, eu tenho resumo da declaração. E aí aqui ele vai mostrar para você um resumo de tudo que você colocou lá. Tem aqui a parte do cálculo do imposto, que é a mais importante, que vai mostrar daí para você quanto que você vai restituir ou se você está devendo de imposto. Então, aqui no caso, o exemplo que eu dei seria um imposto devido. Então, eu estou colocando aqui, tem a base de cálculo, né, que eles estão informando, o valor do imposto devido. Aí ele lista aqui para mim que eu deveria ter pago esses 2.301,16 de imposto. E o que eu informei lá, que a gente colocou, né, meramente exemplificativo, foi R$ 1.000. Então, ele tá me dando aqui que eu ainda teria que pagar R$ 1.300 de imposto, né? Mas, por exemplo, só para mostrar para vocês como que muda isso, eu vou voltar aqui nos rendimentos que a gente colocou, lembra? Da empresa que você trabalhou. Então, eu vou vir aqui em editar. E aqui onde está imposto retido na fonte, que eu coloquei R$ 1.000, eu vou colocar 3.000. Só para a gente ver a mudança que ele vai fazer no cálculo. Então, quando eu coloco 3.000 e eu volto lá no cálculo do imposto, você vê que ele vai colocar aqui, o imposto devido continua sendo o mesmo, porque a base de cálculo é a mesma. E aí aqui no imposto retido na fonte, ó, ele já alterou para os 3.000 que eu coloquei lá. Então aí, como ele tá me dizendo que o meu imposto devido é esse, e eu já paguei, já foi retido 3.000, eu tenho um valor a restituir. Então aqui ele já mudou para imposto a restituir. E aí eu vou colocar aqui os dados bancários para restituição. Agora, uma coisa que você tem que se atentar é nesse canto aqui lateral esquerdo embaixo. Aqui ele fala para você, se você quer a opção do imposto de renda por deduções legais, que daí ele vai considerar tudo que você colocou. Então, os gastos que você teve com médico, com educação, o quanto você recebeu, ele faz o cálculo de deduções legais e te fala que, ó, você restitui por dedução legal R$ 698,84. Porém, se você for pelo simplificado, que é aqueles 20% fixo, nesse caso fica mais vantajoso. Então, você pode optar. Nesse caso, é só você clicar aqui, ó, a bolinha para baixo, que você quer fazer por desconto simplificado. Então, aqui, ó, ele já mudou a parte do cálculo do imposto para o simplificado. Ele já coloca um resumão aqui daqueles valores que a gente já colocou anteriormente. Dá aquele valor, né, de 1.257,57 está aqui do lado. E também aqui vem o espaço para você colocar os dados bancários, para você receber essa restituição. Então, nesse caso, depois de preenchida a declaração, você vai verificar qual dessas opções é mais vantajosa para você e fazer a sua opção. Não tem muito segredo. E aí, feito isso, depois de terminar, você, né, não tem mais nenhuma pendência. Você verificou que você colocou todos os seus documentos que precisava, não esqueceu de nenhuma empresa que você trabalhou, não esqueceu de nenhum valor que você recebeu, declarou tudo certinho. Você vem entregar declaração. E aí, quando você coloca aqui, ó, ele puxa para você que você está optando pela declaração simplificada, não é a completa, porque a gente viu que era a mais vantajosa. O tipo é original, porque se depois que você transmitir essa declaração, você perceber que esqueceu alguma coisa, você pode fazer a retificadora. Então, no caso, estaria a retificadora aqui, se fosse uma outra declaração. E aí ele coloca aqui um resumo do CPF e o nome da pessoa.
Eu não vou transmitir porque não é uma declaração, né, com dados corretos. Então, só para vocês saberem, vocês iam clicar aqui, né, em OK. E aí, esse símbolo aqui ficaria com esse símbolo de transmitida. E aí, ele vai gerar para você o número do recibo da declaração que você entregou e vai lançar também, tipo, um PDF que você pode ou salvar PDF ou imprimir, ou até fazer os dois, que eu acho melhor, imprime, guarda impresso e também salva o PDF no seu e-mail, num pendrive, em algum lugar seguro. Porque se você perder, você vai ter que ir na Receita Federal, pegar uma fila, para daí eles imprimirem para você de novo. Então, feito isso, você transmitiu sua declaração, tá tudo certinho, é só aguardar a sua restituição chegar. Normalmente eles falam que quem declara antes, recebe antes, e realmente todas as vezes que eu declarei no comecinho, eu recebi lá para julho, agosto. Normalmente agosto é mais certo, assim, se você declara no começo, nos primeiros dias. E às vezes que eu deixei para a última hora, realmente ela veio lá para dezembro, né, que é o último mês que eles têm para declarar. Eu nunca caí na malha fina, sempre tive bastante cuidado, então é isso que eu recomendo para vocês, não esquecer de nada, porque às vezes você cai na malha fina por um erro, um número que você digitou errado de um documento, alguma inconsistência, às vezes boba, né, que você comete ali na sua declaração, pode acabar segurando um valor que você tem para restituir, que às vezes você está precisando. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado aí vocês esse ano de novo com a declaração de imposto de renda. Se tiverem dúvidas, eu sugiro que vocês tenham aí nos comentários, porque às vezes até a própria pessoa que está assistindo o vídeo ajuda vocês com a resposta. Eu, na medida do possível, tento resolver as dúvidas que eu souber, que eu puder ajudar. Na medida do possível, eu respondo aqui para vocês também. E é isso, obrigada por assistir, espero ter ajudado mesmo. E se vocês gostaram aí do vídeo, vocês clicam em gostei pra gente e compartilhem com seus amigos, com as pessoas que precisam declarar imposto de renda e não querem gastar com contador. É bem simples, vocês viram aqui no passo a passo. Não tem segredo, a Receita faz realmente pra gente poder declarar sozinho, não ter que ter mais um gasto com o contador, né? Para fazer essa declaração que é para ser, né, feita por qualquer pessoa, né, que tenha aí acesso a computador, tudo, qualquer pessoa consegue fazer sim. Então é isso, obrigada e até o ano que vem.